Um aspecto sempre preocupante quando nós falamos em um modelo convencional de agricultura é o excessivo aporte de insumos químicos, e dentro desses insumos químicos, os agrotóxicos. Este é um trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional em 2012, de Porto Soares, e ele traz dados muito interessantes sobre o que é essa realidade agrícola mediante esse uso pesado de agrotóxicos. Então, vejam que, ao mesmo tempo em que se incentiva a atividade econômica por meio do financiamento rural, por exemplo, o crédito rural, nós vamos tendo em paralelo um incremento do aporte desses produtos, né? Até o momento, claro, em que esses produtos eles acabam tendo um custo muito menor, né? Ou seja, eles se impõem pela facilidade de acesso e pelo baixo custo, porque são consumidos em larga escala, e aí cria uma espécie de independência do ponto de vista da própria dinâmica do mercado. Mas o fato é que, ao longo de meados da década de 70 até aí meados da década de 90, é um paralelismo bastante interessante entre o crédito rural e esse consumo de agrotóxicos. E também, claro, o quanto isso se repercute em ganhos de produtividade. Então, há um alinhamento simétrico entre o aporte de agrotóxicos e o aumento da produtividade agrícola, sobretudo na produção de cereais. E estes autores, eles mostram algumas alternativas bastante contundentes no que deveria ser uma política de redução para o consumo de agrotóxicos e uma transição agroecológica. Observem que é muito raro ouvir quem defenda o banimento do uso de agrotóxicos, porque isso, de uma maneira abrupta, implicaria em sérios problemas para o que é a produtividade agrícola no país hoje. Então, seria irresponsável defender esse banimento. Então, a proposta é caminhar rumo a uma transição, ou seja, a redução gradativa do consumo de agrotóxicos e o redesenho de sistemas alimentares baseados nesse projeto de Big Food para sistemas alimentares sustentáveis. Então, dentre essas alternativas, e vocês podem acessar o artigo na íntegra, ao link nos comentários desse vídeo, estão incluídas aí políticas públicas que estimulem a produção de alimentos saudáveis sem agrotóxicos, ou seja, com grande incentivo à produção local e o incremento das cadeias agroalimentares curtas. O fomento à expansão dos alimentos orgânicos, é fundamental que se trabalhe tanto na produção, fomentando a produção e assegurando que os produtores tenham condições de venda para os alimentos orgânicos, como também o estímulo ao consumo. O rompimento e a reversão desse modelo de produção agrícola convencional, e é muito importante que o Estado se envolva nisso, da mesma maneira que lá atrás os Estados-nação se comprometeram com a Revolução Verde. Talvez agora seja a hora de caminhar rumo, talvez não, é a hora de promover a reversão desse modelo para o modelo sustentável e a construção de um novo paradigma, um paradigma agroecológico, que implica no manejo e no redesenho desses agrossistemas de tais formas que eles incorporem esses princípios que nós temos discutido ao longo dessa aula, do que é essa base ecológica,
nesse sistema de produção de base ecológica, e que, em última instância, também significa um papel político ativo da sociedade organizada, ou seja, na pressão tanto dos governos, seja no seu nível municipal, estadual ou federal, na pressão sobre os agentes políticos, sobre aqueles que exercem cargos públicos e cargos eletivos, naqueles que exercem algum papel no legislativo, para a formulação de políticas públicas que sejam voltadas para esse novo paradigma. Que a gente volte a discutir com propriedade o que significa a estrutura fundiária do Brasil, não é? Como nós podemos fomentar esse novo sistema alimentar agroecológico, fomentando a economia solidária, pensando no modelo de reforma agrária altamente inclusivo. Então, é fundamental que, dentro das nossas pautas de discussão política, esse seja um assunto prioritário, já que envolve alimento, alimento é vida, alimento significa a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. Esse é um outro trabalho que é de colegas da Universidade Federal do Paraná, da Bruna Taveira e do professor Guilherme, e eles analisaram as notificações agudas por agrotóxicos no estado do Paraná. E eles alertam para o fato de que, sendo o Paraná o segundo maior consumidor de agrotóxicos no Brasil, o que se registra de notificação de intoxicações parece não haver correspondência com o que é esta realidade, né? Então, eles indicam que esses resultados, eles parecem apontar para a ocorrência de subnotificação de casos, ou seja, casos que não aparecem nos registros oficiais. E motivo pelo qual eles acreditam que não se pode afirmar que a quantidade consumida de agrotóxicos não esteja correlacionada com maiores ocorrências de intoxicação aguda por agrotóxicos. Então, há efetivamente um conjunto de pessoas que não é atendida na rede de saúde, e há um conjunto de casos que tem um diagnóstico diverso, que não é intoxicação aguda por agrotóxico, portanto não entra nessa estatística. E aí, do ponto de vista epidemiológico, isso passa a ser um dado errôneo. E há um programa de análise de resíduos em agrotóxicos em curso no Brasil, que é o PARA. E o último relatório, que é esse de 2019, ele indica isso: de cada 4 alimentos, né, um apresenta resíduos. Aí metade das amostras não houve detecção de resíduos e 23% das amostras foram insatisfatórias. Então, há uma crítica em relação ao PARA, que ele deveria ser mais amplo, mais robusto do ponto de vista técnico e incluir um repertório de substâncias detectáveis maior. De qualquer maneira, meramente considerando esse dado, ele já é impactante, de saber que 28% das amostras apresentavam resíduo. Então, um dado muito significativo e que certamente tem, em maior ou menor grau, repercussão na saúde das pessoas. E, com base nisso, vem uma pergunta que é imperativa: como mitigar ou eliminar os efeitos de insumos químicos na produção de alimentos? Bom, tem uma pergunta, né, que sempre cabe quando a gente fala assim de produção de base ecológica, que apesar da diferença que cada uma dessas agriculturas, cada uma dessa pecuária envolvida nessa produção de alimentos teria, né, ali com relação ao que utilizar para produzir alimentos no manejo, né, mas existe uma coisa que é comum a todas elas, que é a não utilização de agrotóxicos, né, porque os agrotóxicos fazem mal para a saúde, né, para o meio ambiente,
contaminam a água, contaminam o solo, né, que muitas vezes o solo filtra. Ele tem uma capacidade de filtrar, e essa capacidade de filtrar está relacionada à questão da matéria orgânica, que se o solo não tiver matéria orgânica, ele não vai filtrar, vai percolar no solo, vai chegar no lençol freático, enfim, é uma cadeia de prejuízo enorme que traz o agrotóxico e que não é considerada, né? Simplesmente se considera não, o produto faz efeito rápido, não é tão caro e é fácil de utilizar, né? Então, primeiramente eu queria dizer, né, que não tem como a gente tirar esse resíduo de forma fácil também, como a mídia coloca, deixa de molho. Não, os agrotóxicos, né, os inseticidas, por exemplo, alguns são sistêmicos, eles estão dentro da planta, né, e você tirar ali a casca ou deixar de molho e tal, não vai retirar totalmente esse resíduo. A água, que não vamos esquecer, é um alimento, né, ela tem a mesma questão, a gente não consegue tirar, eliminar com um filtro de carvão, por exemplo, né, ou, se consegue, é uma técnica que não é acessível domesticamente. E mais, a análise desses resíduos, que são muitos e estão contidos juntamente nos alimentos, ela não é feita. O programa de análise de resíduos de alimentos, o PARA, ele é feito, mas é feito para poucos resíduos, não é feito em todas as regiões, né? E a celeridade com que a gente tem tido o registro de novos produtos, né, e a abertura para comercialização, né, ampla desses produtos no Brasil, não se faz no mesmo tempo que se faz esse monitoramento. E mesmo que se fizesse, como eu disse antes, né, não tem como a gente retirar do alimento nem da água de forma fácil e economicamente viável. Bom, a crítica feita, eu diria que até é fácil, né? Agora, como é que a gente faz, então, para não utilizar, né? Porque os agricultores, por exemplo, que já produzem com o convencional, eles nos perguntam, então, você garante que a minha produção ela vai se dar na transição sem a utilização desses produtos? E a resposta é, bem, eu não vou garantir que não vão existir problemas, né, no ciclo de produção ali, no início. Então, a produtividade, essa alta, ela já provavelmente tenha um decréscimo, mas isso não quer dizer que esse decréscimo permaneça. Uma boa produção, né, em termos de tamanho de alimento, em termos de produção por hectare, né, que seja rentável e com qualidade, ela é possível, sim, sem a utilização de agrotóxicos. Como? Não são só técnicas para substituição dos agrotóxicos, a gente iria substituir por bioinsumos, por exemplo. A questão, ela está relacionada a outras técnicas de cultivo que não são só a utilização de insumos, são técnicas culturais, por exemplo, envolvem como que vai ser feito o plantio, como que vai ser preparado o solo, né, se pouco revolvido, se muito revolvido, se eu vou utilizar um maquinário pesado que compacta, e que diminui a vida de micro-organismos que são benéficos, de meso e macrofauna que são benéficos, né? Todas essas questões aí vão ser consideradas, né? E o caminho vai ser um caminho de fazer a produção não só com foco na alta produtividade, mas também com foco em manter aquele ambiente propício para novas produções, né? Uma agricultura que é muito interessante, que é a agricultura biodinâmica, que trabalha prestando muita atenção na sazonalidade das plantas, né? Quando a gente tem que plantar. Mas é um calendário, o biodinâmico, que permite tamanha
tamanho conhecimento da astronomia nesse calendário, né, ele permite esmiuçar de acordo com o clima, com as mudanças que nós estamos tendo, né? Então, alguém poderia me perguntar, para que utilizar um calendário se eu souber primavera, verão, outono, inverno que se planta e pronto, né? Sim, mas às vezes a gente tem uma diferença muito grande em termos de chuva, em termos de seca, como a gente tem visto, né? Que está fora desses períodos, né? E a agricultura biodinâmica consegue acompanhar isso. E a gente vê na agricultura biodinâmica, com os preparados biodinâmicos e o uso do calendário, a necessidade de insumos ser diminuída com o passar dos anos, né? Então, aquela agricultura, ela se torna sustentável economicamente, porque menos trabalho, menos insumo você tem ali para produzir o teu alimento. O adubo químico, ele tem uma relação muito forte aí nesse consumo de insumos externos com o agrotóxico, porque quando a gente fala em utilização de insumos externos, a gente fala não só agrotóxico, mas fala adubo químico também. Esse adubo químico, quando ele desequilibra, como eu falei anteriormente, né, o excesso de nitrogênio nas plantas, né, ele faz com que ocorra uma disponibilidade de aminoácidos livres na planta, que certos insetos se utilizam desses aminoácidos para produzir as suas proteínas. Então, aquela planta, ela se torna, digamos, mais tenra para os insetos, né, mais fácil de ser atacada. E nessa relação, o agricultor, ele fica preso ali, né, utiliza o adubo químico e utiliza já o agrotóxico, né, mas ele não percebe que os dois estão intimamente relacionados. Se utilizar um, você vai precisar utilizar o outro. Então, nessa transição, muitas vezes, o agricultor acha, não, se eu não usar o agrotóxico e usar o adubo químico, eu consigo fazer, mas não dá. Precisa ter esse conceito, né, de que o solo, ele vai ter que estar vivo, e vivo é ter organismos que façam esse trabalho de ciclagem de nutrientes, de decomposição da matéria orgânica, né, que trabalhem para nós, produzindo esses nutrientes para as plantas.